no caso dessa fonte de alimentação, eu tenho a mesma tensão aqui, 220, 110 ou 380 volts, entrando no primário desse transformador. O secundário desse transformador vai fazer as tensões, que no caso aqui fez duas tensões de 13 volts, então é 13 mais 13 com terminal central, ou 12 mais 12 com terminal central, vai depender da aplicabilidade, tem vários níveis de tensão. É um transformador redutor, porque recebe uma tensão maior no primário e libera uma tensão menor no secundário. Mas essa tensão agora passa a ser retificada por 4 diodos, por uma ponte retificadora de diodos. Como a gente pode ver no desenho, o Terra, o Center Tape, isso aqui é o símbolo do Terra, é abandonado nesse projeto. Ele não faz parte do projeto. Então essa fonte não terá positivo e terra. Essa placa, esse circuito, o circuito que tem esse tipo de fonte, ele não trabalha com terra. Ele tem positivo e negativo. Então, de uma linha dos diodos vai sair tensão positiva para alimentar o circuito e do outro lado da ponte sairá tensão negativa para alimentar o circuito. Então eu vou ter uma tensão positiva de 19,5 e uma negativa de 19,5 nesse projeto, podendo ter 2 capacitores eletrolíticos para filtrarem essas tensões ou apenas um, somente um, com uma armadura no positivo e a outra no negativo. Esses aqui estão em série, então o positivo desse capacitor está ligado na linha positiva da tensão e o negativo desse capacitor está ligado no positivo do outro, o negativo do outro na tensão negativa. A partir de agora eu já poderei ter um novo terra, olha aqui. No entanto, eu passo a ter agora 3 referências. Eu tenho positivo até aqui. Aqui no meio, que é o comum entre os dois, com esses 2 capacitores, eu terei terra. E no final, eu terei negativo. É outro projeto. Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Se eu estou trabalhando com uma ponte com 4 diodos, eu estou trabalhando com positivo e negativo. Eu ignoro isso aqui, o terra. Vamos ver esse projeto na prática. Vamos analisar esta ponte retificadora aqui, desse projeto, dessa câmara, desse projeto do NoBreak. Então a placa do NoBreak, como eu expliquei, ela possui um estabilizador. O estabilizador é muito grande, o transformador é muito grande, eu não tive como colocá-lo aqui na bancada, mas ele será plugado aqui. Aqui vai ser comum e 5, comum e 12. Então eu tenho 12 volts daqui para cá e 5 volts daqui para cá. Porque eu precisarei dessas tensões. 5 volts para alimentar os circuitos de sensores e atuadores dessa placa e 12 volts para recarregar a própria bateria, que vai manter o NoBreak funcionando quando faltar energia. Como é que eu sei que isso aqui é uma fonte linear? Primeiro porque é um transformador que entra aqui. Lá no transformador já entrou 220 volts ou 110 volts, aqui reduziu para 5 e 12. Essas tensões serão submetidas a uma ponte retificadora de diodos, com 4 diodos. Então você vai ter 2 diodos polarizados, cátodo para cá e anodo para lá, cátodo para cá, anodo para lá, e 2 ao contrário, anodo para cá e cátodo para lá. Eles estão em contraposição para retificar a tensão positiva e negativa. Aqui é o exemplo que eu expliquei, um único capacitor ligando de positivo para negativo e depois um componente que no caso aqui é um transistor, base, coletor e emissor, fazendo o papel de estabilização. A estabilização pode ser feita por CI regulador de tensão, por transistores e diodo Zener. Aqui está o diodo Zener de resistores. Depois eu irei montar essa fonte aqui para a gente ver como é que ela funciona. Mas trata-se de uma fonte linear. Agora vamos ao exemplo no protoboard. Eu tenho aqui o laboratório protoboard, ele está devidamente ligado na rede elétrica, esse laboratório protoboard, e eu vou dar aqui os 2 exemplos das 2 fontes. Primeiro, aqui eu tenho uma fonte linear simples. Essa fonte linear possui apenas 2 diodos. Como a gente pode ver aqui na entrada, entra 220 volts aqui, ou 110, esse fio que está solto aqui é da tensão de 110, então está entrando apenas 220. Vai sair aqui 12 volts, 0, 12, 0, ou seja, 12 mais 12 com center tape. Esse center tape, esse terminal central entre as 2 tensões, é o terra,
que é feito a partir do transformador. Olha para onde vai essa linha de terra. Vai ligado para essa linha aqui, ó, do protoboard. Significa dizer que agora toda essa linha aqui até lá no final está aterrado. Significa dizer que esse capacitor que está com a armadura negativa dele aqui aterrada, e lá atrás também tem um fio aterrando o regulador de voltagem, esse componente aqui, o regulador de tensão. Pois bem, já as tensões de 12 mais 12 volts, ó, uma vai pegar no anodo do diodo aqui, ó, para sair positiva no catodo. A outra vai pegar no anodo desse diodo aqui para sair positiva no catodo do outro lado. Como eu expliquei no exemplo anterior, eles se juntam. Um pode ser jampeado no outro. Então, aqui essa linha todinha aqui faz parte, o diodo entrou aqui, o jumperzinho cor laranja passa para cá, unindo um ao outro. Por que está unindo um ao outro? Porque quando um para, o outro trabalha. Eles nunca trabalharão ao mesmo tempo. Aqui é 12 mais 12, mas no entanto só colhe 12. Por quê? Porque quando um está trabalhando, o outro está parado. Essa tensão agora passa a ser uma tensão contínua, mas ela é pulsante, precisa ser filtrada por um capacitor eletrolítico que vai ter a armadura positiva do capacitor ligado à linha de tensão e a armadura negativa do capacitor ligado na linha de terra. Então, nesse projeto, eu não tenho positivo e negativo, eu tenho positivo e terra. Então, se eu vou medir essa tensão aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui o multímetro para medir essa tensão e eu terei essa situação aqui. Primeiro, eu vou colocar o multímetro aqui em escala de corrente alternada. Tensão alternada. Eu coloquei em 200, porque a tensão aqui é menor. Vou medir lá em cima. Quando eu chego aqui em cima, que eu meço, eu encontro essa situação. Se eu toco a ponteira, não tem polaridade, tensão alternada não possui polaridade. Então, quando eu meço aqui, deixa eu ver se eu peguei na posição correta. Não peguei na posição correta. Deixa eu ver por quê. O que é que está ocorrendo aqui? Certo. Agora vai. Então vou segurar aqui. Olha lá. O multímetro correu um pouco. Deixa eu colocá-lo, posicioná-lo aqui. A distância aqui que está me atrapalhando para encontrar o pino. Mas eu encontrei. Olha lá, 12,3 volts. É tensão alternada. Mas é 12,3 volts da tensão em relação ao terra. Eu tenho terra. Eu não terei tensão negativa. Então, quando eu vou agora mudar o multímetro aqui para tensão contínua, olha lá. Tensão contínua. Então, já não é mais ali. Onde é o referencial? O referencial será depois dos diodos, aqui, ó, até os diodos é tensão alternada. Depois dos diodos é tensão contínua. Então eu vou aplicar a ponteira preta na armadura negativa do capacitor, aqui da fonte, e com a ponteira, olha lá, vermelha, eu irei tocar na armadura positiva. Olha a tensão que me dá lá, 16,78. Detalhe, por que aqui atrás é 12 e por que aqui na frente tem 16? Porque o capacitor, quando está filtrando uma tensão, ele carrega pela constante de 1,41. Ou seja, 12 vezes 1,41 vai dar aproximadamente 17 volts. Essa tensão é chamada tensão de pico. A tensão que eu medi aqui atrás, que deu 12 volts, chama-se tensão eficaz. A tensão que eu medi aqui agora e deu 16,7, quase 17 volts, é a chamada tensão de pico. Capacitores se carregam pela tensão de pico. Essa mesma tensão é a tensão que vai chegar no regulador. Ó, 16,7. Mas, se esse regulador for 7812, do lado de cá só sairá 12. Se for 7805, do lado de cá só sairá 5. Vamos ver qual é a tensão que sai aqui. 5 volts. Então, trata-se de um regulador 7805, entra aqui 16,7 volts, que é a tensão de pico,
e sai aqui apenas 5 volts para alimentar os determinados circuitos que eu precisarei alimentar com essa placa. Já no outro projeto aqui, ó, como eu expliquei anteriormente, não tem center tape, não tem terra. Observe que o terra, ele sai daqui e vem apenas para este protoboard aqui. No outro ele não existe. No outro são apenas as tensões. Então aqui eu tenho 12 volts e 12 volts. São as tensões. Eu só terei aqui as tensões de 12 volts. Então vamos ver qual é a tensão alternada aqui. Como eu não estou trabalhando com center tape aqui, vamos ver o que é que vai acontecer. Irei colocar em corrente alternada 200, olha lá, corrente alternada. Vamos ver qual é o valor de tensão, deixa eu ver se eu consigo fazer sem atrapalhar, que vai me aparecer aqui. Ó, deixa eu botar o multímetro mais para cá, é o braço que atrapalha um pouquinho. Vai ficar em cima, mas dá. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui também. Pronto, agora melhorou. Então eu tenho aqui, ó. Quando eu toco aqui, ó, eu tenho o somatório das duas tensões, das duas bobinas. Então eu terei 24 volts. Não tem terminal central, ou seja, não usa terra. Quando eu chego lá em cima, então é 24 volts que está sendo aplicados aqui. Mas quando eu vou no capacitor, e agora ó, eu venho para cá, vou botar uma tensão contínua num valor maior, vou colocar em 200. Veja por quê. Porque quando eu chego aqui agora que eu toco na armadura negativa do capacitor, tirar a ponteira da frente aqui, toco na armadura negativa do capacitor, que eu toco na positiva, veja qual é a tensão que eu tenho. 33,7 volts. Então, um único capacitor é 24 volts vezes 1,41. A tensão eficaz aqui atrás é 24 volts. A tensão de pico aqui, ó, é 24 vezes 1,41, aproximadamente 34 volts. Essa também é a tensão que vai chegar no regulador de tensão. Então, quando eu chego aqui, ó, ponteira preta na armadura negativa do capacitor, que eu chego no regulador, olha a tensão que eu encontro. Lá no regulador, 33,8 volts. Só que quando eu vou para o outro lado do regulador, a tensão é 12 volts. 11,9, quase 12 volts. Pois bem, regulador de 5 volts e 12 volts. Quando as fontes são lineares, elas podem ser simples, com apenas 2 diodos. Nesse caso, essa fonte não possui negativo, ela tem positivo e terra. Quando a fonte é simétrica, ela é feita com 4 diodos e ela não possui terra, ela possui positivo e negativo. É bom lembrar que terra não é negativo, terra é um referencial comum, negativo é uma tensão. Então você vai ter aqui 34 volts de tensão contínua, reduzidas para 12 volts aqui para poder alimentar um circuito, poderia ser 5 volts. Voltando aos nossos projetos aqui, seja nesta placa, seja nessa placa aqui, onde tem a fonte linear simples, seja nessa fonte aqui, que é uma fonte de computador desktop após os transformadores, ou seja, nessa placa aqui do aparelho de ar-condicionado, a primeira coisa que eu vou procurar aqui, que eu vou testar aqui, é saber o seguinte: tem tensão na fonte de secundário? Chegou tensão no primário do transformador, mas tem tensão saindo no secundário para poder alimentar os circuitos? Nessa nossa sequência de entendimento da eletrônica básica, onde a gente começa da aplicação da tensão alternada nos equipamentos, sabendo os caminhos que ela percorre, por onde ela passa, como ela é tratada para que se possa alimentar os circuitos eletrônicos a partir dessa tensão, e a gente já vem nessa sequência de aulas estudando a entrada da tensão, a transformação que é feita com o transformador, isso é em qualquer fonte de alimentação. A fonte de alimentação é o principal elemento de sustentação dos circuitos eletrônicos.
E a gente está estudando as fontes lineares, onde a tensão passa de um estágio para outro, ou seja, de uma bobina para outra por indução magnética. Já vimos a fonte linear simples, aprendemos o que é uma fonte linear simétrica, temos aqui as duas fontes de alimentação. Mas hoje nós temos um fator a mais, iremos estudar um novo componente, os estabilizadores de tensão. Parecem transistores, mas não são transistores, são circuitos integrados. Então aqui é um circuito integrado regulador de tensão, estabilizador. A gente chama regulador ou estabilizador. Aqui é outro circuito integrado. A tensão, ela para alimentar qualquer coisa, por exemplo, na placa de uma evaporadora, de um ar-condicionado, por exemplo, é um exemplo que eu estou citando, em um equipamento de som, aonde quer que seja preciso trabalhar com a tensão da rede elétrica, ela tem que ser transformada, passa da condição de alternada para contínua, é retificada pelos diodos retificadores para ser tensão contínua, pode-se fazer fontes lineares simples ou lineares simétricas para se poder aproveitar toda a tensão do transformador, mas é preciso uma estabilização. E o que é a estabilização? A estabilização é determinar quanto de tensão eu posso utilizar em alguns circuitos, por exemplo. Por exemplo, nessa fonte aqui na aula passada, nós vimos que eu posso tirar aqui até 16 volts dessa tensão. Então eu chego aqui, vou só para a gente relembrar, vou colocar um multímetro aqui em tensão contínua, eu coloquei em 200, poderia ser em 20, porque o valor lá é um pouco menor. Vou colocar a ponteira preta no terra, lá no referencial terra, no center tape, o terminal central. E quando eu aplicar a ponteira vermelha no capacitor da fonte, eu terei uma tensão de 17,4 volts. É 12 volts vezes a constante de 1,41 por causa do filtro do capacitor que se carrega pela tensão de pico. Mas olha, a fonte me entrega 17 volts, como a gente está vendo aqui no multímetro, ela me entrega 17,4 volts aqui nessa posição. Mas e se eu precisar só de 3 volts? Se eu precisar só de 5 volts? Se eu precisar de 12 volts? Como é que eu posso fazer a partir de agora essas tensões? Eu tenho a tensão total na armadura positiva do capacitor em relação ao terra, ao center tape. O multímetro me diz que eu posso dispor de 17,4 volts. Mas aqui eu vou precisar de 3 volts, aqui eu vou precisar de 5 volts, aqui eu vou precisar de 9 volts. Eu preciso de uma tensão de 9 volts aqui. Eu preciso de uma tensão de 5 volts aqui. Eu preciso de uma tensão de 12 volts aqui. Como eu posso obter isso? A partir dos reguladores de tensão, os CIs reguladores de tensão. Veja, por exemplo, esse CI que está aqui na fonte linear simples. Então, eu tenho na armadura positiva do capacitor, eu tenho 17,4 volts, é o que me diz o multímetro. Tem um jumper laranja trazendo desse ponto da armadura positiva do capacitor para esse primeiro pino do integrado aqui, ó, do circuito integrado, que, como eu falei, vou pegar uma outra ponteira aqui para visualizar melhor. Então aqui, no pontinho aqui, ó, no primeiro terminal do integrado aqui, o jumper amarelo está trazendo daqui para cá, o jumper amarelo está trazendo. Então aqui, qual é a tensão que eu tenho aqui? A mesma tensão do multímetro. Vou tirar aqui e vou ligar aqui, ó. Olha lá, 17,3, 17,4 volts. Ou seja, a fonte me entregou 12 volts, o capacitor carregou pela tensão de pico, formou 12 vezes 1,41, eu tenho aproximadamente 18 volts aqui, 17,4, e essa mesma tensão está chegando aqui, nesse primeiro pino do circuito integrado. Mas quando eu venho para o outro lado do circuito integrado, veja quanto de tensão eu tenho lá no multímetro. 5 volts. Então ele é um regulador de tensão de 5 volts. O que é que ele faz aqui agora?
Ele vai permitir que eu possa alimentar a carga que eu quiser aqui na tensão de 5 volts e ele não vai deixar essa tensão aqui se alterar. A tensão não cai a menos de 5, nem sobe a mais de 5. É um regulador de tensão. Veja, por exemplo, o outro circuito aqui. Eu tenho um outro regulador de tensão aqui, no outro circuito, que é a fonte assimétrica. Nós sabemos que aqui é uma fonte linear simples e nós sabemos que aqui é uma fonte simétrica. Ora, o que é uma fonte simétrica? É a fonte que utiliza positivo e negativo e não faz uso do terminal terra. Muito bem, então aqui eu não vou utilizar o terminal terra, ele está dispensado desse circuito, aqui é positivo e negativo. Vou chegar na armadura negativa do capacitor, nesse jumper verde que a gente está vendo aqui, e vou colocar a ponteira vermelha do multímetro na armadura positiva do capacitor. Então a gente vê lá no multímetro que tem 34 volts, 34 volts de tensão. A tensão de pico, o transformador me dá 24 volts, 12 mais 12, mas o capacitor carrega pela tensão de pico. Então ele eleva essa tensão da constante de 1,41. Nós já estudamos isso. Por isso mesmo, nesse capacitor eu tenho 34 volts. Mas olha, eu tenho 34, mas se eu precisar de uma tensão de 12, aqui, se eu precisar de uma tensão de 18, se eu precisar de uma tensão de 9, se eu precisar de uma tensão de 7, se eu precisar de uma tensão de 5, de onde eu vou tirar? Eu vou utilizar um CI regulador de tensão. Da mesma forma que lá na fonte linear simples, eu tenho aqui o primeiro pino do CI aqui, ele chama-se entrada. O pino do meio é comum ou negativo. No caso aqui, o pino do meio está ligado para trás, para fazer contato com o comum, com o terra, mas como essa fonte aqui não usa terra, é simétrica, o comum, o do meio, está ligado no negativo do capacitor, no jumper verde. A gente vê aqui que do comum atravessa para cá, liga nesse jumper, jampeia com esses dois aqui que vai para a armadura negativa do capacitor e agora vem para cá, para o lado negativo da fonte. Pois bem, então quando eu tiro a ponteira aqui da armadura positiva do capacitor e ligo no primeiro pino do CI, olha o que é que eu tenho. A mesma tensão, 31,4 volts. O que é que eu fiz aqui? Um jumperzinho ligou daqui para a armadura positiva do capacitor e da armadura positiva do capacitor para o CI. Eu inclinei aqui para que a gente possa ver. Então, está ligado na armadura positiva do capacitor e da armadura positiva do capacitor no primeiro pino do CI, que a gente chama de entrada. Pois bem, observe que no pino de entrada do CI eu tenho 34,1, 34,2 volts, é o que está me dizendo o multímetro aqui. O meio é comum. Isso quer dizer que se eu ligar para o meio não tem nada. Olha lá no multímetro. Não tem nada. Por que não tem nada? Porque não há diferença de potencial. É menos 12 aqui, menos 12 aqui, elas se anulam, não tem nada. Então, quando eu ligo no primeiro, entra 34,2, 34,1, 34,2 volts. A gente está vendo o multímetro na esquerda do vídeo. Agora deu 34,3. Pois bem, quando eu ligo no meio, naturalmente não vai dar nada. Por que não? Porque ele está no mesmo ponto, ligando daqui para cá. Mas se eu ligar do outro lado do CI agora, olha o que acontece no multímetro. 12 volts, 12,1, 12,2 volts. Então, de um lado do CI eu tenho 34 volts e do outro lado do CI eu tenho 3 vezes menos aproximadamente. Eu tenho 12 volts. Essa tensão aqui agora de 12 volts, com uma tensão de 5 que está saindo aqui, é uma tensão estabilizada. Eu posso agora ligar o que eu quiser aqui nesse circuito, eu posso montar os projetos que eu quiser aqui, que eu vou ter sempre essa tensão sem permitir queda, ou seja, não vai diminuir desse valor, nem subirá desse valor. É a tensão estabilizada. As etapas dessa fonte, elas são transformação, que é feito pelo transformador, retificação
que é feita pelos diodos retificadores, filtragem, que é feita pelo capacitor eletrolítico de filtro, e estabilização, que é feito pelo CI, regulador de tensão. Eu vou tirar esse multímetro aqui para lhe mostrar em detalhes como é que funciona isso aqui. Então eu tenho assim, regulador de tensão, reguladores de tensão 7805 e 7812. Primeiro vamos entender, eu tenho aqui o componente para lhe mostrar no vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar ele aqui, olha lá. Tem o componente e ele está escrito aí, 7805. UTC 7805. Poderia ser 7805, 7809, 7807, 7812, 7815, 7825, 78. Primeiro vamos entender o que significa 78. 78, esses dois primeiros números aqui, quer dizer tensão positiva. A tensão pode ser positiva ou negativa. Se no circuito tiver escrito 78, quer dizer que na entrada dele aqui só pode entrar a tensão positiva. Se o CI tiver escrito 79, quer dizer que na entrada dele só pode entrar a tensão negativa. Nas placas e nos projetos, o símbolo é assim. O símbolo é esse quadradozinho aqui, com essas três saídas aqui, e geralmente não tem essas letras, só tem escrito 1, 2 e 3. Quando você vê escrito 1, 2 e 3, quer dizer 1 quer dizer entrada, 2 quer dizer comum, que é para onde vai para o terra, ou para a tensão negativa, e 3 é saída. Nesse exemplo aqui, 1 seria esse aqui olhando para o componente entrada, 2 seria o do meio, é o comum, ou vai para a tensão negativa, e 3 é saída. Olhando para o componente agora, vou colocá-lo aqui, aí a gente agora tem essa visão. Pronto, vou colocar o componente aqui para que a gente possa ver. E aqui agora, olhando para ele, como está aqui, o primeiro pino aqui da esquerda para a direita é a entrada, é onde vai entrar a tensão, é o 1. O do meio é o que vai para o terra, se o circuito tiver terra, ou para a tensão negativa. Ele é o comum. Então aqui é entrada comum. E o último aqui, o da direita, é o 3, é saída. Então a tensão entra no primeiro, que é o entrada, o do meio vai para o terra, ou para a tensão negativa, é o comum, e a tensão estabilizada sai pelo pino 3. Voltando mais uma vez ao desenho, para que a gente possa entender, ele funciona assim. Então, basta a gente ver esse desenhozinho que eu fiz aqui de caneta, eu tenho o aspecto do componente, aqui está 78XX. Por que está XX? Porque pode ser 7805, 7812, 7803, 7809, 7818, 7817, 7820 e assim sucessivamente. A tensão que a gente precisa aqui é o valor desses dois aqui, dessas duas dezenas aqui. Então, 78 é para a tensão negativa. Se aqui for 0,5, aqui sai 5 volts. Se aqui for 12, aqui sai 12 volts. Se aqui for 0,9, aqui sai 9 volts. E assim sucessivamente. Em E é a entrada, aqui entra a tensão que vem da fonte de alimentação. Por exemplo, a gente viu aqui agora no exercício anterior, que em uma das fontes aqui entra quase 18 volts, na outra entra 34, aqui. O meio aqui vai para o terra na primeira fonte, que é a fonte linear simples, e vai para a tensão negativa na fonte simétrica. Olha a seta e a explicação. Aqui vem para o terra ou para a tensão negativa, é o que nós acabamos de ver. E a saída, aqui sai a tensão estabilizada. Aqui sai a tensão estabilizada. Ou seja, a tensão estabilizada que a gente vai usar a partir daqui para funcionar os circuitos eletrônicos. Então, já chegamos no final da fonte de alimentação. A partir de agora, nós começamos a trabalhar deste ponto. Então,
voltando para a nossa fonte de alimentação e revisando o que nós já vimos até aqui. Primeiro, nós temos uma tensão da rede elétrica, e essa tensão da rede elétrica, para ser medida, o multímetro tem que estar na escala mais alta de corrente alternada. Nunca esquecer isso. O multímetro, para medir corrente elétrica, para medir a tensão da rede elétrica, tem que estar em voltagem alternado e deve estar no valor mais alto. O seu multímetro pode não ter 200 e 600, ou seja, 200 volts e 600 volts, mas certamente vai ter um valor maior que 220. É nesse valor que você vai colocar. As ponteiras, nesse caso, não possuem polaridade. Eu posso usar de qualquer maneira. Por quê? Porque a tensão alternada não possui polaridade. A tensão alternada é fase e neutro. Então, se eu ligo aqui, eu tenho lá no multímetro 220 volts. Se eu inverto as ponteiras, eu continuo tendo 220 volts, porque a tensão é alternada e isso não faz diferença com relação ao teste. Quando eu chego aqui dentro desse lado de cá, ou seja, a tensão que entrou aqui é uma tensão direta, chama-se tensão direta. A tensão que está saindo aqui é uma tensão induzida. O multímetro continua na escala de corrente alternada. Eu posso até baixar. Eu posso, por exemplo, baixar para 200. Por que posso? Porque a tensão aqui embaixo é pequena, é menor que 200. A tensão aqui é 12 mais 12. Da mesma maneira, não possui polaridade, ou seja, se eu colocar a ponteira vermelha de um lado, fixada, vou tirar a ponteira daqui para frente, e se eu colocar a ponteira preta do outro lado, vai medir as duas tensões, ou seja, 12 mais 12. Já vimos que essa tensão não produz o choque elétrico, porque é induzida. Se eu inverter as ponteiras aqui, colocar a preta no lugar da vermelha e a vermelha no lugar da preta, não altera do mesmo jeito. Por que não? Porque a tensão é alternada, ela não tem positivo e negativo. Porém, quando eu chego aqui dentro do circuito, altera. Aí agora eu tenho que tirar as ponteiras, eu vou mudar a posição do multímetro para corrente contínua, vou colocar no valor mais alto, eu coloquei aqui em 200, porque eu vou medir tensão aqui maior que 20, aqui dá 34 volts, não seria possível medir 34 em 20. E aqui tem alteração, olha só, primeiro aqui não usa center tape, aqui é uma fonte simétrica, o negativo fica com a ponteira preta e o positivo com a ponteira vermelha na armadura positiva do capacitor. Aí está me dando 34,1 volts. Se eu inverter utilizando o multímetro digital, não vai queimar o multímetro, mas se eu inverter com o circuito ligado, vai queimar o circuito. Então, quando eu inverter, vai aparecer um sinal de negativo aqui, de menos, exatamente onde está o bico da caneta, indicando que está errado o teste. Então, olha só, se eu chegar agora, tirar e colocar a ponteira vermelha na armadura negativa do capacitor e colocar a ponteira preta na armadura positiva do capacitor, veja o que aconteceu lá no multímetro. Deu os mesmos 34 volts, 34,2, 34,3, mas apareceu esse sinal de menos. Sabe o que é que esse sinal de menos significa? Significa que para fazer o teste com o multímetro eu posso, mas se eu inverter o capacitor ele vai estourar, se eu inverter o circuito integrado ele vai explodir, qualquer componente eletrônico que eu ligue aqui vai queimar. Se eu invertesse esse circuito aqui e ligasse errado, tal qual está a medida do multímetro, esse circuito queimaria na hora, assim como o capacitor. A tensão não pode ser invertida, porque a tensão possui polaridade positiva e negativa. Porém,
quando a gente mede de forma errada no multímetro, não chega a queimar o multímetro, apenas mede indicando esse sinalzinho de menos aqui, que quer dizer que está invertido a polaridade. Quando eu corrigir, quando eu colocar a ponteira vermelha no positivo e a preta no negativo, esse fenômeno, esse pontinho desaparece. Então olha só, eu vou tirar a ponteira vermelha, a tensão cai, vou pegar a ponteira preta e colocar no seu devido lugar, ou seja, na armadura negativa do capacitor, e vou colocar a ponteira vermelha na posição correta. Observe que a tensão agora manteve-se, porém o sinalzinho de menos desapareceu. Tranquilo? Então, dando continuidade a isso aqui, vamos a mais uma informação a respeito desse circuito. Nós estamos estudando eletrônica básica, a eletrônica básica para saber operar com a tensão alternada, saber operar com a transformação, saber operar com a retificação, saber operar com a filtragem e saber operar com a estabilização. Se nós montarmos um circuito eletrônico aqui agora, de qualquer que seja a natureza, não irá funcionar se nós subtrairmos esse capacitor. Onde houver processadores, memórias, chipsets, circuitos integrados, o capacitor tem que se fazer presente, tem que estar bom, porque ele filtra a tensão, transforma a tensão de pulsante em tensão contínua pura para que os circuitos possam funcionar. Eu já falei na aula anterior que um dos problemas, dos maiores problemas dos equipamentos eletrônicos é justamente o capacitor eletrolítico. A gente pode pegar uma televisão, nós podemos pegar uma impressora, podemos pegar um computador desktop, um notebook, um tablet, qualquer que seja o equipamento que produza som e imagem, que não esteja funcionando, e o problema pode estar no capacitor eletrolítico como esses aqui, que está com perda de suas propriedades, com defeitos. Até agora nós já aprendemos como testar os diodos, aprendemos como medir o transformador, já sabemos que não se pode testar equipamento nenhum ligado à rede elétrica. Eu estou testando com tensão os circuitos energizados aqui, e você também irá fazer aí no seu protoboard, mas quando for para usar a escala ohmica, os circuitos não podem estar energizados. Por exemplo, vou soltar aqui a ponteira, irei soltar a outra aqui, e vamos adotar a seguinte situação. Quando o circuito está energizado, como está aqui, em corrente alternada, eu venho para 600 ou 200 para medir uma tensão de acordo com o valor daquela tensão. Por exemplo, no primário do transformador, 600, porque a tensão é 220 volts. No secundário do transformador, eu posso colocar 200, porque as tensões de secundário são baixas, é 12 mais 12. Se eu vou medir tensão contínua do lado de cá, ou seja, depois que passa dos diodos, até aqui nos diodos é tensão alternada. Do lado de cá, aqui, já é tensão contínua. Aqui já é tensão contínua. Então agora o multímetro muda, passa para a tensão contínua. O valor a ser medido, por exemplo, lá em cima, lá na fonte de cima, na fonte linear simples, a tensão máxima que chega nesse capacitor é 18 volts, 17,6, 17,8 volts. Então eu posso medir aquele circuito na escala 20. Corrente contínua, tensão e corrente contínua, 20. Por que posso medir em 20? Porque a tensão máxima que ele produz no capacitor é 17,8, 18 volts. Já nesse circuito aqui não pode não, porque a tensão máxima que ele produz aqui no capacitor é 34 volts, e 34 não mede em 20, então eu terei que vir para 200. Com isso, eu jogo com o multímetro para medir tensão e não danifico absolutamente nada. Mas existem outras escalas, como por exemplo a escala do diodo, que nós adotamos para medir o diodo, a escala de resistência ohmica,
que tem escrito aqui, ó, 200 ohms, 2K, que quer dizer 2.000, 20K, que quer dizer 20.000, 200K, que quer dizer 200.000, e 2M, que quer dizer 2 mega-ohms, ou 2 milhões de ohms. E aqui você tem a ferradurazinha, a letra grega ômega, que é a letra que representa a resistência. Então, quando a gente estiver trabalhando em qualquer outra escala do multímetro, fora da tensão contínua, que vai de 200 milivolts, 2 volts, 20 volts, 200 volts, 600 volts, ou da tensão alternada, que vai 200 volts ou 600 volts, se o multímetro estiver fora desses dois alcances, ou seja, não está aqui na contínua e nem está aqui na alternada, se eu tiver em qualquer outro processo de medição, se eu tiver, por exemplo, aqui na resistência ou aqui no símbolo do diodo, em hipótese alguma o circuito pode estar energizado. Se o circuito estiver energizado e eu medir, irá queimar o meu multímetro ou poderá queimar o circuito.